Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que está assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Pois bem, este evento ocorreu, esse encontro entre Jesus ressuscitado e os 2 discípulos, ocorreu um pouco distante de Jerusalém. 2 discípulos desanimados, sem esperança, haviam desistido de continuar a missão que Jesus havia colocado nas suas mãos. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus havia sido crucificado, havia sido morto, mas não sabiam que ele já havia voltado dos mortos, ele havia sido ressuscitado pelo poder de Deus. Eles não sabiam disso. E caminhando de volta para a sua pequena cidade, eles iam conversando a respeito de tudo o que havia ocorrido e como eles estavam entristecidos com aquilo. E Jesus aparece. Eles não o reconhecem, não reconhecem o Jesus ressuscitado, mas Jesus está ao lado deles e começa esse diálogo. Ele começa com essa palavra: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? É interessante, meu amigo, minha amiga, como o Senhor Jesus trata os corações daqueles que caminham entristecidos pela vida. Ele vem de uma forma gentil, de uma forma suave e permite que contemos a nossa história. Quando nós estamos aborrecidos, entristecidos, sem esperanças, nós temos uma pessoa que pode ouvir a nossa história, que pode nos ouvir muito bem, que vai entender, vai compreender a nossa situação. E esta pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você abre o seu coração para Ele no meio do seu caminhar entristecido, Ele está disposto para ouvir a sua história e deixar você contar tudo. E foi exatamente o que aqueles discípulos fizeram. Contaram a história. Estavam entristecidos pela morte de Jesus, embora não soubessem que estavam falando com o próprio Jesus, eles estavam entristecidos. Eles pensavam que toda a esperança que eles tinham no reino de Deus havia morrido na cruz do Calvário. Jesus deixou que eles contassem a história. Meu amigo, minha amiga, como isso é bom quando nós podemos nos derramar diante do Senhor. Contar toda a nossa tristeza, contar todos os nossos aborrecimentos, todas as nossas frustrações. O Senhor Jesus permite isso. Quando você, no seu quarto, você dobrar os seus joelhos e você abrir a sua história para Jesus, você tem a certeza de que Ele está ouvindo atentamente, porque Ele tem disposição para isso, para ouvir as nossas histórias, para ouvir as nossas dores e os nossos sofrimentos. Veja, meu amigo, minha amiga, que aqueles discípulos não somente contaram o que havia acontecido, mas também manifestaram os seus sentimentos. Estavam aborrecidos, estavam entristecidos. E isso é notório porque Jesus, o texto diz que eles pararam entristecidos. Pois bem, meu amigo, minha amiga, como é bom quando nós nos recolhemos aos nossos quartos, nós travamos essa conversa com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo e podemos até mesmo manifestar os nossos sentimentos. Porque é como um alívio que vem, o nosso desabafo acaba surtindo efeito de um alívio, porque o Senhor nosso Deus não somente nos ouve a nossa história, mas também Ele vai compreender as nossas lágrimas, vai entender a nossa dor e o sofrimento. O Senhor nos dá essa liberdade
de manifestar os nossos sentimentos. E ainda mais, o Senhor também dá liberdade, dá oportunidade para que nós falemos dos nossos sonhos que se frustraram, que não deram certo, planos, projetos que não deram certo. Aqueles discípulos, então, estavam muito aborrecidos, muito entristecidos, porque no versículo 21 que eu não li, diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, por trás dessas palavras não há esperança. Seus sonhos haviam acabado. Quando nós temos essa conversa com o Senhor Jesus, quando nós abrimos a nossa história para Ele, quando nós manifestamos os nossos sentimentos e tristeza, quando nós falamos dos nossos sonhos acabados, dos nossos sonhos não realizados, nós estamos entrando num caminho de restauração. Por quê? Porque estamos falando com Ele. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles foram falando, e depois que eles falaram tudo, Jesus então ministrou a palavra de Deus aos seus corações. Porque o texto diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa ministração foi tão poderosa que aqueles discípulos sentiram que os seus corações ardiam enquanto ele expunha as palavras do Senhor. Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, tudo mudou quando Jesus ministrou a palavra de Deus aos seus corações. Meu amigo, minha amiga, é assim que nós buscamos, ou nós conseguimos, ou alcançamos a restauração em nossas vidas. Quando nós abrimos os nossos corações ao Senhor Jesus, contamos a nossa história, manifestamos os nossos sentimentos, os nossos temores, as nossas tristezas, quando contamos a Ele sobre os nossos sonhos não realizados e deixamos que o Espírito de Cristo possa ministrar ao nosso coração, através da sua palavra santa, bendita, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando eu permito que o Espírito do Senhor venha e ministre o nosso coração, então eu entro no caminho da restauração. Eu saio desse estado de tristeza, de aborrecimento, de frustração, e um novo caminho, uma nova esperança se abre diante dos meus olhos. Meu amigo, minha amiga, há, portanto, uma solução para todos aqueles que andam aborrecidos, entristecidos nesta vida. E essa solução se chama Jesus Cristo. Se nós abrirmos os nossos corações para Ele, crermos na Sua palavra, no Seu amor, no Seu poder, no poder da Sua salvação, então sairemos dessa situação de tristeza, de frustração, para outra de esperança, de alegria e de confiança. Aqueles discípulos se sentiram tão animados por essa ministração do Senhor que voltaram correndo para Jerusalém e resolveram recomeçar, resolveram estar novamente à frente da missão que Jesus havia colocado em suas mãos. Meu amigo, minha amiga, só Jesus pode recuperar os nossos sonhos, só Jesus pode enxugar todas as lágrimas que derramamos, só Jesus nos entende a nossa história. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, onde temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 3 cultos. O primeiro às 8h30 da manhã com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa.
Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você saiba que Ele entende muito bem a sua história, que Ele tem o poder de enxugar toda lágrima e pode colocar no seu coração uma nova esperança, uma nova alegria. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.